amor. Igreja, a mensagem dessa noite ela já estava preparada durante um tempinho, mas eu estava esperando em Deus o dia certo para ela trazer essa mensagem para a igreja. Como eu sempre tenho dito, todas as vezes que eu subo aqui no altar, eu procuro sempre estar pregando, trazendo uma mensagem onde eu passei pela situação, onde eu vivi a situação. Porque quando a gente prega com conhecimento de causa, as pessoas recebem de uma forma diferente e o Espírito Santo se manifesta, porque ele vê que há verdade na sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que todos se maravilharam com a doutrina de Jesus, porque ele pregava com autoridade. Por que ele pregava com autoridade? Porque ele pregava aquilo que ele estava vivendo. Então, igreja, toma posse disso. Se você for pregar o evangelho, quando você for ministrar para alguém, pega coisas da sua vida, experiências que você teve com Deus. Se você vai pregar sobre negar, traga uma experiência que você teve que negar. Se você for, tudo que você for pregar, pega coisas que você viveu na sua vida e conta como testemunho. Tem como você vender um produto para alguém sem você um dia ter experimentado o produto? Você vai conseguir convencer? É assim que acontece na nossa vida espiritual. Você quer apresentar Cristo às pessoas, onde na realidade Cristo ainda não está em você. Então vai ser difícil as pessoas receberem. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos tomar posse disso para a nossa vida e vamos exercitar isso em nome de Jesus. Igreja, quantos lembram aqui quando eu trouxe a passagem falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Quem lembra desse dia? Levante a mão. Amém. Muitos lembram. Vocês lembram quando eu trouxe sobre a iniquidade? Que Jesus Cristo ele vira e fala: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. E passando a Bíblia, no momento que eu estava tirando meu tempinho com Deus, passando a Bíblia, naquele momento eu li uma passagem onde o Espírito Santo de Deus também marcou a minha vida, da mesma forma que tinha marcado a outra, com a outra palavra. E eu vou dizer algo para vocês. Eu, um dia, um tempo atrás, eu fazia muita gente pecar por causa das minhas escolhas, por causa de coisas que eu fazia, que aparentemente eu falava assim, ó, não tem nada a ver eu fazer isso. Deus conhece meu coração, tá? Deus conhece meu coração e conhecendo meu coração, não tô nem aí porque as pessoas vão pensar. Deus sabe qual é a minha intenção, o que eu tô fazendo, então através dessas atitudes que eu cometia na minha vida, há um tempo atrás, há muito tempo não, gente, há pouco tempo atrás, posso dizer que até ano passado, até ano passado, assim, ainda praticava algumas coisas que faziam as pessoas olharem para mim e eu acabava sendo pedra de tropeço para essas vidas por causa dessa maneira que eu tinha de pensar. E eu decidi mudar isso na minha vida. Eu falei, Senhor, realmente eu sei que não é isso que o Senhor quer para a minha vida. E eu comecei a buscar isso em Deus, na palavra de Deus. Comecei a buscar em Deus que realmente, independente se Deus conhece teu coração, independente se Deus conhece as tuas atitudes, mas se as tuas atitudes estão fazendo com que a pessoa que esteja do teu lado estiver pecando, ou fazendo com que a pessoa que esteja do seu lado estão ficando escandalizadas, você está cometendo pecado. Amém? Amém. Então, vamos abrir a palavra de Deus agora em Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13, no versículo 24. Mateus 13, 24. É a parábola do trigo e do joio. Quantos conhecem essa passagem aqui? Isso mesmo, glória a Deus. A parábola do trigo e do joio. Vamos ler juntos aqui. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Mas por que então por que tem o joio ali? E ele respondeu: um inimigo é quem fez isso.
E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? O Senhor quer que a gente vá lá no meio deles e arranque aquele joio do meio do trigo? O Senhor quer que a gente faça isso? Aí a resposta do Senhor foi: não. Para que ao colher o joio não arranque o trigo junto, vamos fazer o seguinte então: vamos deixar crescer os dois juntos até a ceifa, até a época da colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E logo na frente, Jesus ele explica essa parábola do joio e do trigo. Vamos entender? Está ali a partir do 36. Vamos ler assim, ó. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo, ele é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa, a época da colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançados são na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e... Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, igreja, preste atenção. Para quem não entendeu, eles foram lá, plantaram o joio. Preste atenção. Plantaram lá, plantaram o trigo, a semente. Pá. E foram dormir. Quando eles foram olhar, tinha ali joio no meio do trigo. Eles não entenderam. Chegaram para o Senhor e falaram assim: Senhor, mas peraí, o Senhor não plantou boa semente aqui na terra? Mas por que ali tem joio no meio do trigo? Aí o Senhor lá responde: ó, quem fez isso foi o maligno. Ele veio quando a gente menos esperava, a gente não estava percebendo. Ele veio e plantou a semente do mal junto com a semente boa. Então o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte: eles pediram para arrancar o óleo do meio. Vamos fazer o seguinte: vamos esperar crescer os dois, e crescendo os dois, eu arranco o que é mal, jogo no fogo, e aquilo que é bom a gente pega. E Jesus ele explica essa parábola. Vamos ver se vocês entenderam. O que é a semente boa? Quem são? O que é a semente boa? Somos? Profetiza, somos nós. Somos nós, a semente boa. A semente do mal são os filhos do maligno, ok? E a época da ceifa é o quê? O fim do mundo. Amém? E quem é o Senhor? Aquele que plantou, quem é? Filho do homem, Jesus Cristo. E quem são os servos? São os anjos. Isso mesmo, então vocês entenderam. Mas igreja, eu fiquei assim de uma forma. Eu parei nesse versículo aqui no 41 e eu fiquei chocada com esse versículo. Porque eu falei assim: Senhor, quanto tempo eu achei que eu estava salva? Mas eu me enganei, gente, eu não estava salva. Eu estava dançando, eu estava profetizando. Muitas pessoas estavam recebendo coisas lindas da parte de Deus, mas eu não estava salva. Vitória, como assim? Você não estava salva? Eu achava que você estava salva. Tua filha era pastora. Como assim? Sua mãe te ensinou o caminho que você deve andar? Não? Ensinou. Porém, tinha vezes que eu obedecia, não por entender, mas por ser submissa à minha mãe. Eu sabia que ela era uma autoridade. Às vezes eu obedecia porque ela falava para mim o que eu deveria fazer, mas eu não entendia. Eu ficava: ai, minha mãe exagera, não tem necessidade disso. Aí quando eu li esse versículo aqui, o 41, fala assim, ó: mandará o Filho do Homem
realidade não é só esses. Sabe quem são também? Aqueles que causam escândalo. Aqueles que causam escândalo. Como assim aqueles que causam escândalo? A partir do momento que você se torna uma pedra de tropeço na vida de alguém. As pessoas, elas olham para você e elas precisam enxergar Cristo nas suas atitudes, naquilo que você faz. Mas a partir do momento que ela olha para você, ela vê que você tem ferido os princípios de Deus. E você tem feito com que ela tropece por causa do seu testemunho. Você está causando o quê? Escândalo. No ministério de dança, a gente fala muito lá em cima. Às vezes o pessoal também me achava um pouquinho radical nessa cobrança que eu trazia no ministério de dança. Mas assim, igreja, em todos os detalhes a gente tem procurado fazer diferença nessa terra. Um exemplo: fotos no Face, que às vezes não tem nada a ver. Pessoas de dentro da igreja curtem a foto, mas são fotos que a gente pode evitar, porque faz com que meninos que se converteram agora, que estão na casa do Senhor, olhem para as meninas e desejem aquelas meninas. Onde na realidade não é tempo dele desejar ninguém, de querer nada. O tempo dessa pessoa, dessa igreja, é buscar o Senhor de todo o seu coração. E você, com o seu comportamento, você não pode fazer com que Deus deixe de agir na vida do seu irmão. Então eu passei a entender, igreja, que tudo que eu faço na minha vida precisa ser para benefício do reino. Tudo que eu faço na minha vida precisa ser para benefício do meu próximo. Eu ia me arrumar, igreja, um exemplo, tá? Eu me arrumava, vamos lá, qual roupa que eu vou botar hoje para ir pro culto. Aí eu ia lá no quarto, passava pela aprovação da pastora. A pastora estava estudando a palavra, eu, mãe, toda boa, né? E aí, mãe, gostou da roupa? Minha mãe, vira de lado, outro lado, de costas, abaixa, levanta, vai pegar o papel no chão. Aleluia. Tudo. Tem gente que só faz o teste do glória a Deus, mas se esquece de fazer o papelzinho, porque não chão. Igreja, é naquele momento minha mãe. Tô crente que receber a aprovação, né, minha mãe? Vitória, não está boa essa roupa, essa calça tá muito apertada. Eu, mãe, mas eu visto 36 e essa calça é 36. Você quer que eu bote 40? Pra eu ficar com uma calça desse... Filha, presta atenção. Essa calça, essa roupa não está boa, porque você precisa dar testemunho. Os homens, eles precisam, não podem olhar para você eles não podem pecar. Não é só os homens, não. As meninas, geralmente elas se espelham naquelas pessoas que estão mais, à mostra. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre trazendo a palavra, estou sempre ministrando com Deus. Eu venho aqui e falo, receba, vem com uma roupa toda apertada para a igreja. Aí eu vou dar liberdade para as meninas virem assim também. Vocês conseguem entender? Amém. E isso que eu fazia, eu até ouvi, eu falava assim, vou trocar. Não entendo a minha mãe, não entendo por que ela faz isso comigo. Eu não sou pastora, eu sou simplesmente a filha dela. Ela não tem que me tratar como se eu fosse a pastora da igreja, não é assim. Igreja desse jeito, tremenda boa assim, tremendo. Aí eu falava assim, eu não consigo, entendeu? Eu falei, amém, Vitória, dá glória. Eu ia lá, trocava. Uma fotinha no Face. Vem cá, Vitória, pra que tu postou essa foto? Fala pra mim. Tu quer o quê? Receber curtida? Você quer que as pessoas olhem e falem, nossa, como você é linda, é isso que você quer? Teu Face precisa ser pra glória de Deus. Apaga essa foto. Gente, eu não via nada demais na foto. Eu falava, tá bom. 300 curtidas na foto, eu vou apagar a foto. Aí ela lá e tinha que apagar a foto. Eu tô, mãe, gente, isso em diferentes áreas. Muitas áreas. Vitória, tu levantou a sobrancelha. Não senti paz. Vitória, como você for falar com as pessoas, Vitória? Vitória, não levanta essa sobrancelha. Vitória, não faz esse gesto. Vitória, não faz essa cara. Vitória, tá assim, Mas chegou um determinado momento que eu falei assim, meu Deus, gente, será que olha o que aconteceu com a minha vida? Eu sempre enxerguei a minha mãe como uma mulher de Deus. E eu sabia que ela não falava por ela mesma, que ela era guiada pelo Espírito. Falei, poxa, minha mãe está conseguindo enxergar algo errado. E eu não estou, então tem alguma coisa errada. Eu comecei a ouvir a minha mãe de uma forma diferente. Nisso que eu comecei a ouvir minha mãe de uma forma diferente, as coisas começaram a
falei assim, realmente, aos meus olhos não tinha nada a ver. Mas se ela tem uma visão muito além da minha, é porque tinha mistério. Não é verdade? Em relação à área sentimental, eu estou cansada de dizer isso para a igreja. Igreja, teve uma época que eu me relacionei com uma pessoa que todos os visitantes que entravam na igreja falavam assim: caraca, essa menina aí, a filha da pastora, ela roubou o namorado de fulano. Todo mundo que entrava na igreja, eu não tinha mais crédito com ninguém na igreja. Mas ali, eu tinha convicção por trás que eu não tinha feito isso. Então eu estava bem, né? E estão se levantando contra mim, que caia por terra. Mas hoje, na realidade, eu sabia, não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Eu tinha que ficar me justificando. Não foi isso que aconteceu. Onde na realidade eu perdi crédito com um monte de gente. Sabe por quê? Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu não fiz isso. Porém, gente, aparentemente ali o que eu precisava fazer era não me relacionar com ninguém, sossegar, esperar em Deus que no tempo certo as coisas iriam acontecer. Mas não, eu estava pensando naquilo que eu queria, nas minhas vontades, nos meus desejos, e eu acabei escandalizando. Porque quando eu subia no altar para pregar a palavra de Deus, ninguém ouvia. Porque as pessoas olhavam para mim e falavam assim: tá lá pregando, tá lá dançando, mas não está vivendo nada disso. Eu passei a entender, depois de um tempo, que aqueles que causam escândalo para o reino dos céus, eles vão ser lançados no fogo. A gente precisa entender que a nossa vida não tem que ser preciosa para nós mesmos. Nós precisamos ter uma vida onde as nossas atitudes precisam ser aceitas aos olhos de Deus. E sendo aceitas aos olhos de Deus, vão ser aceitas também aos olhos do nosso próximo. A palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser seguir a Jesus, precisa negar a si. Negar a si mesmo é negar o que você gosta, por amor a Deus. É negar aquilo que você curte, por amor a Deus. É negar aquilo que te dá prazer, por amor a Deus. Por amor a Deus. Não porque a pastora deu uma ordem ou algo parecido. É por amor a esse Deus. É entender que nós não temos que ter a nossa vida por preciosa, contanto que se cumpra a carreira que nos foi proposta. Nós precisamos tomar posse disso. Eu tenho aprendido aos poucos a tomar posse disso para a minha vida. Eu tenho buscado acertar em todas as áreas. Claro que eu tenho ainda muitas coisas que eu preciso melhorar, igreja. Mas eu posso dizer o seguinte: quantos aqui repararam no avanço que teve no ministério de dança depois que eu procurei acertar nessas áreas da minha vida? Muitos da igreja viram isso. Então, igreja, eu passei a entender na minha vida que realmente eu precisava mudar, eu precisava negar as minhas vontades, os meus desejos por amor a Deus. Qual era a solução para isso tudo? Já sei. Eu preciso amar a Deus. Porque se você não ama a Deus, como que você vai conseguir fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele deseja na sua vida? Sabe onde estão essas pessoas que causam escândalo? Sabe onde elas estão? No meio do trigo. No meio dos que são filhos de Deus. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Que eles estão no meio. Eles estão no meio, mas Deus não vai arrancar agora não. Mas quando chegar o período da volta de Cristo, aí sim, essas pessoas vão ser lançadas no fogo. Você sabia que você pode estar aqui dentro, ouvindo essa mensagem, achando que está salvo, mas por causa de algumas pequenas atitudes você está indo para o inferno? Por causa de pequenas atitudes, Deus ele não está encontrando em você possibilidade de se manifestar para salvar o teu próximo. O que Deus quer é povoar aquele céu, é fazer com que as vidas se rendam a Ele. Ele não quer ver ninguém para o inferno. Tu acha que Deus tem prazer de mandar alguém para o inferno? Ele não tem, mas Ele é justo. E Ele conta com você. Fala pro teu irmão, Ele conta com você. Ele conta com você para fazer com que as pessoas se rendam a Ele e sejam salvas. Mas e aí? Até pouco tempo atrás foi o que eu falei. Estava tudo certo. Vitória, eu estava convicta do que eu ia ser salva. Mas tinha vestes que eu usava, tinha atitudes
atitudes que eu tomava, tinha situações que eu achava que não tinha nada a ver, mas que estavam fazendo muitos agirem como eu, e por serem fracos na fé, estavam caindo, e eu estava me tornando uma pedra de tropeço para essas vidas. E eu passei a aprender a partir disso que Deus, Ele não quer isso para a minha vida, e Deus, Ele não quer isso para a sua vida. Deus, Ele quer te usar nessa geração. Ele quer te usar para impactar essa nação, para impactar onde você colocar a planta dos seus pés. Mas e aí? E a liberdade que você precisa dar? Será que Ele está encontrando na sua vida essa liberdade? Será que hoje Ele está olhando para a sua vida e Ele está dizendo: nossa, estou ali, ó, eu posso me manifestar, porque Ele e ela está completamente vazio para o meu manifestar, para o meu agir? Ou ainda tem algo na sua vida? Isso não, isso eu não abro mão. Isso não, hein? Não. Essa área aqui, nem conversa comigo sobre essa área. Essa área aí que você tem dificuldade, essa área aí que você diz não, essa área que tu vai abrir mão por amor a Deus. É essa área que você precisa negar. Vem todos os cultos, mas não dizima. Vem todos os cultos, mas não dá a oferta que precisa dar. Vem todos os cultos, mas não adora como precisa adorar. Vem todos os cultos, mas quando chega lá fora, tem atitudes que não é para ter. Você não está salvo. Se você estiver 99% com Deus, mas 1% com o maligno, é o bastante para você ir para o inferno. É uma palavra dura, mas é a realidade, igreja. Mas é a realidade. Tem situações que eu falo pro Ministério de Dança, que eu pego as meninas que eu falo: ó, tu vai ter que acertar nisso. Elas ficam assim, ó. Esses dias eu conversei com uma menina que ela ficou assim, igreja. Não acredito, Vitória. Eu tava crente que eu tava acertando em tudo. Mas às vezes é um jeitinho de falar, é um jeitinho de se expressar. São pequenas áreas que você pode melhorar. E por amor a Deus, em nome de Jesus, você vai melhorar. Hoje eu posso dizer que eu sou a menina mais feliz desse mundo, mais realizada desse mundo. Sabe por quê? Deus, Ele tem se manifestado através da minha vida e do meu ministério. Ele amou de tal maneira ao ponto de enviar. Você precisa amar de tal maneira ao ponto de abrir mão do que for necessário para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Às vezes você é grato em palavras, mas não é grato em atitudes. Às vezes você é grato no seu cantar, mas na hora de ter atitudes necessárias você não consegue. Está impedindo o teu irmão de se salvar. Está impedindo o teu pai de se salvar. Está impedindo o teu irmão de se render. Está impedindo o teu filho que tu tanto ora de se render ao Senhor. Está impedindo o teu vizinho de se render. Está impedindo o teu chefe de se render. Está impedindo, vocês estão impedindo. Eu estava impedindo pessoas de se renderem ao Senhor por causa de atitudes que impediam a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Quem aqui hoje quer ser esse empecilho? Amém? Ninguém quer ser esse empecilho. A resposta de Deus para a sua vida nessa noite é a seguinte: eu quero salvar essas vidas que vocês têm orado. Eu quero salvar esses familiares que você tem orado. Esse seu amigo, essa pessoa. Eu sinto o desejo de trazer essas pessoas para mim. Mas ó, escute bem. Vai ser através da sua vida. Porém, aceite a minha proposta. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É que essa porta para herdar o que Deus tem preparado para a nossa vida, ela é estreita. E a porta estreita a gente não passa com facilidade. É difícil, a porta é bem estreitinha. Você precisa fazer o quê? Força. Você precisa fazer força para passar por essa porta. Você precisa fazer esforço.
Porque você não entra assim tão fácil, né? Entrei. Não, ela é estreita. Como que hoje você acha que você vai herdar o que Deus tem para a tua vida se você tem vivido um evangelho de facilidade? Como? Eu estou falando para vocês algo que eu experimentei hoje. Eu só posso dizer para vocês que eu tenho a convicção da minha salvação pelo fato de eu estar abrindo mão de tudo na minha vida que tem feito os olhos dos meus irmãos pecarem, que tem causado escândalo, que tem entristecido a Deus, que tem impedido a manifestação de Deus para a minha vida, que tem impedido de eu me tornar aquela mulher, aquela menina que Deus sempre sonhou. Se você quer viver um evangelho de facilidade, então você vai ter que encontrar uma outra Bíblia com falsas doutrinas. Aí você vai viver isso. Mas a Bíblia ao qual é pregada na igreja evangélica Novo na Terra, ela te diz, ela ensina, abre mão, sacrifica, renuncia, busca, se lança, porque aí sim você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Vai chegar no culto de sexta-feira, vai ter um monte de objetos no alto, mas o tempo vai passar, esses objetos vão diminuir, sabe por quê? Porque Deus ele vai começar a realizar os desejos do teu coração por simplesmente você